Vamos falar sobre a diabetes? Diabetes é uma doença crônica causada pelo excesso de glicose no sangue, pela hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ela pode ser causada por multifatores. Hoje, sem dúvida nenhuma, podemos falar que um dos grandes fatores são o estilo de vida de cada indivíduo. Alimentação desregrada, falta de atividade física, sobrepeso e obesidade, mas não podemos esquecer nunca que existem fatores genéticos que também podem influenciar nesse quadro. Lembrando ainda que existe mais de um tipo de diabetes. A diabetes mais comum, aquela que é a mais falada, é a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2, há tempos atrás, falava-se que era a diabetes do adulto. Infelizmente, não podemos mais falar isso. A diabetes tipo 2, ela é a diabetes causada por uma delicada insuficiência de produção de alguns tipos de hormônio e da resistência de outros tipos hormonais. É a ideia como se o nosso corpo ele não conseguisse metabolizar a glicose e não conseguisse jogar essa glicose para fora do corpo. Fica mais simples entender dessa forma. Quando falamos já da diabetes tipo 1, é aquela diabetes que é muito mais comum na criança, no adolescente, que existe nesse ponto uma falência do funcionamento do pâncreas. Ela tem um fator genético. Habitualmente ela precisa de um gatilho, algo que faça vir a desenvolver, mas isso também é um pouco mais complexo de poder falar, não é uma regra, mas a maioria das vezes existe um gatilho para o desenvolvimento da diabetes tipo 1. Essa já podemos falar que não existe um fator familiar preponderante nesse tipo de quadro. Falamos ainda da diabetes gestacional. Parece óbvio, a diabetes gestacional ela surge durante a gravidez. Não é a mesma coisa que falar uma mulher diabética e engravidar. Essa não é uma diabetes gestacional. Essa nós chamamos de uma gestante previamente diabética. São coisas diferentes. E ainda existem outros tipos de diabetes. Diabetes do tipo MOD, diabetes do tipo LADA. Mas aí estamos falando de diabetes monogênicas. São diabetes um pouco mais raras ou, se não tão raras, de mais difícil entendimento do público geral. Em relação a tratamento, na maioria das vezes não muda muita coisa. São fatores genéticos muito pontuais que estabelecem esse tipo de quadro. E de tudo, o que nós temos assim de mais interessante para falar, a diabetes é uma doença crônica. Isso é uma doença que tem que ser tratada por toda uma vida. E qual é a parte mais interessante disso tudo? A evolução da medicina mostra que o nosso dia a dia, nós que tratamos a diabetes, estamos com dias muito mais suaves e com perspectivas de tratamento cada dia melhores. Nós temos remédios que são muito bem estudados, remédios que nos mostram a capacidade de manter o controle de todos esses pacientes da melhor forma possível. Medicações que fazem proteção cardiovascular, que fazem proteção renal. Nós sabemos hoje que o paciente diabético, na grande maioria das vezes, ele acaba vindo a óbito principalmente por doenças cardiovasculares. E isso é algo que nos impõe a necessidade de cuidar dessa pessoa por inteiro. Não basta simplesmente cuidar de níveis de glicose. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente vem e é por isso que eu coloco a necessidade de ter sempre um especialista, alguém que é o especialista em diabetes. O especialista em diabetes é o endocrinologista. Então, se você é diabético, é pré-diabético ou conhece, tem alguém da sua família que é diabético, não deixe de colocar o tratamento dessa pessoa nas mãos de quem realmente entende do assunto. Cuidar é compartilhar, então a gente não pode deixar de cuidar e esse é o nosso papel aqui. Estou à disposição, qualquer dúvida, e será um prazer atender você e a sua família.